Bom, Karen, essa opinião agora é importante, é de quem conhece, porque já esteve lá várias vezes. O nosso colega Pelé, o rei, comentarista da Copa aqui no SBT, gostou do time de Dunga. Vamos ver. Nós sabíamos que não íamos ter muitas novidades e realmente não tivemos nenhuma novidade. Eu acho que ele foi bem coerente. O Dunga, desde o começo, ele está falando da sua posição com respeito à disciplina dos jogadores na Copa do Mundo e na sua seleção. E eu acho que quem tirou, né, o Adriano da Copa foi a disciplina. O futebol do Grafite, hoje, do jeito que ele tem jogado na Europa, é um futebol muito parecido com o do Adriano. E o caso do Adriano, né, fez com que o Dunga tivesse pensado no Grafite. Eu gostaria que levasse o time do Santos inteirinho, né? Porque o time do Santos está jogando um bolão agora, mas não foi assim que o Dunga viu a performance deles nesses últimos jogos. Esse rapaz chamado Pelé, nós não podemos comparar com ninguém. A gente não pode comparar com... Isso é mito. Mito a gente não compara com ninguém, é mito. Eu queria agradecer o Dunga pelos elogios, né, que ele fez para o Pelé quando perguntaram e falaram sobre a idade do Pelé, né, na convocação para a Copa do Mundo. E ele fez aqueles elogios todos. Todas as seleções que nós tivemos, as que ganharam as Copas e as que perderam a Copa, nós tínhamos um homem que a gente chamava de um maestro no meio de campo, né? Um homem que trabalhava a bola, que fazia bons lançamentos. E realmente nessa seleção nós não temos. E a figura que vem fazer o terceiro homem, que é o papel que eu fazia na seleção brasileira, é o Kaká, que não é um homem de fazer lançamento, é um homem de ajudar no meio do campo, de fazer o terceiro homem. Realmente essa coisa que me deixou um pouco, me chamou a atenção nessa convocação do Dunga. É uma seleção boa. Eu acho que a gente tem que confiar. Eu acho que nós brasileiros temos que apoiar, temos que dar todo o apoio à seleção brasileira, porque é uma seleção boa. Gostou de ser chamado de mito pelo Dunga, né, Pelé? Jogadores da seleção brasileira que vão tentar o hexacampeonato na Copa do Mundo. Sem locução, imagens no telão, nome após nome. E o último a aparecer... Cadê o sorriso, Grafite? 29 anos, artilheiro do Wolfsburg da Alemanha. Por que Grafite? Tem pessoas que têm inúmeras oportunidades e acham que sempre vão ter a próxima. E tem alguns que em 5 minutos demonstram por que elas vieram. Grafite dispôs de 27. Muito bons 27 minutinhos contra a Irlanda no único jogo da seleção este ano. Ganhou a vaga que era de Adriano. Em alguns momentos que ele não estava passando por um momento tão feliz, a gente convocou para ver se a autoestima, a moral pudesse dar um encaminhamento. Mas daí algumas atitudes foram se somando que a gente teve que tomar uma decisão. Adriano desconstruiu sua vaga com sumiços. 13 ausências em treinos desde que chegou ao Flamengo, que vem jogando acima do peso. Foram quase 4 anos, 88 jogadores convocados, 53 jogos até chegar a este momento. Projeção máxima para 23 brasileiros. Não há grandes novidades. Goleiros, Júlio César, Doni e Gomes. Laterais, Maicon, Daniel Alves, Michel Bastos e Gilberto. Zagueiros, Lúcio, Juan, Thiago Silva e Luizão. Para o meio de campo, Gilberto Silva, Josué, Felipe Melo, Kleberson, Elano, Ramires, Kaká e Júlio Batista. E os atacantes, Robinho, Nilmar, Luiz Fabiano e Grafite. Camisa verde, por baixo amarelo e um conceito de si mesmo. Sou um cara super tranquilo, sou um cara super na boa, pondero tudo. E não é que ponderou mesmo? Falou abertamente sobre excluídos. Por exemplo, os jovens Ganso e Neymar dos Santos. Ninguém falou que esse rapaz, Ganso, que é um jogador excepcional, diferenciado, foi ser reserva na sub-20. Ninguém falou
que na história, na Sub-17, com um jogador tão talentoso como o Neymar, o Brasil pela segunda vez foi desclassificado na primeira fase. Mesmo assim, Ganso está inscrito na lista dos 30. A FIFA exige que 7 jogadores, além dos 23, fiquem em uma espécie de lista de espera, se houver necessidade de substituição. Os outros são o zagueiro Alex, o lateral Marcelo, o atacante Diego Tardelli e mais 3 jogadores de meio campo: Sandro, Carlos Eduardo e Ronaldinho Gaúcho. Da qualidade, da capacidade do Ronaldo, é indiscutível, é indiscutível. Não tem como. Agora, eu tenho que tomar a decisão mais pela razão, não pela emoção, não pelo coração. É daquilo que aconteceu em campo. A tampinha girando entre os dedos. Relaxado, apesar de tanta pressão? Quanto mais me bate, eu não fico preocupado com o sangue, com o suor. Eu fico imaginando onde eu quero chegar. Onde? Se nós vamos ganhar ou não, é outro assunto. Agora, que nós estamos preparados, que nós vamos buscar o nosso objetivo, não tenha dúvida. Pois é, como acontece normalmente nas convocações para a Copa do Mundo, os jogadores chamados encerram aquela angústia, né, com a sensação de alívio, de alegria, e surge também a discussão sobre os que ficaram de fora, como a gente viu já na coletiva do Dunga. Antes da divulgação dos 7 nomes que completaram a lista enviada à FIFA, as ausências mais comentadas foram as de Neymar, de Paulo Henrique Ganso e de Ronaldinho Gaúcho. Jogadores do meio de campo: Gilberto Silva. Até ouvir o próprio nome, nem Gilberto Silva se sentia garantido na Copa. E ele é o segundo jogador mais vezes lembrado por Dunga. Esta foi a 47ª convocação. Nunca sabe realmente o que passa na cabeça do treinador para tomar essa decisão, né? Mas eu acredito que o Dunga procurou ser coerente com todos. No caso de Grafite, ir à Copa foi um gol no último minuto. Mesmo para um atacante campeão, artilheiro do campeonato alemão do ano passado, autor do gol mais bonito da história do Wolfsburg, eleito pelos torcedores. Na seleção, 2 partidas e 1 gol. O currículo não era extenso, mas a família sempre acreditou. Oi, Dina. Deus te abençoe, meu filho. A mãe está tão feliz com a sua convocação. No Brasil e no exterior, foi um dia de expectativa. Depois que o nome sai, eu acho que é uma alegria, você extravasa. Até todo mundo gritou aqui em casa, meu filho acabou se assustando, pensando que a gente estava brigando. A alegria dos 23 contrasta com a decepção de quem não foi chamado. E não foram poucos. Em quase 4 anos à frente da seleção, Dunga observou de perto o trabalho de 88 jogadores. Um deles, Adriano. Segundo pessoas próximas, chorou ao ver a lista. O imperador treinou hoje à tarde, mas não deu entrevistas. Enquanto isso, no mesmo campo, Kleberson, campeão em 2002, vivia a emoção de saber que disputará a 2ª Copa na carreira. No Santos, situação parecida. Robinho feliz, confirmadíssimo. Neymar de fora, levou numa boa. Valeu, ter chegado perto, pelo menos isso, né? Mas tá tranquilo, a gente não pode parar por aqui não, a gente tem que continuar trabalhando, continuar jogando firme pra, se Deus quiser, na próxima estar convocado. Já Paulo Henrique Ganso, antes de saber que estava na lista dos 30 nomes enviados à FIFA, saiu sem falar com jornalistas. Também na lista dos 30, Ronaldinho Gaúcho, a ausência mais comentada na imprensa internacional. Destaque em jornais da Itália, Espanha e França. E como em toda convocação, aqui no Brasil, teve gente que não gostou. Convocou muita gente que não merece estar ali, sabe? Que podia dar lugar para essas pessoas, pro Ronaldinho, pro Neymar, pro Paulo Henrique, né? O Neymar, o Ganso, não deveria ficar fora. Porque, afinal de contas, isso é uma sensação do momento. Acho que o Ganso está jogando 3 vezes mais que o Kleber. Preferências, palpites, sugestões ficaram para trás. As listas de 190 milhões de técnicos, a partir de hoje, transformaram-se numa só. A seleção para o Hexa é essa. Vamos lá, né? É a nossa seleção, a gente tem que ganhar assim mesmo, né? Tá se falando em Neymar, tá se falando em Ganso, tá se falando em Ronaldinho Gaúcho, mas a gente acredita que o Dunga tá no rumo certo, e a gente acredita que o futebol brasileiro este ano poderá ser campeão do mundo.
Com a gente aqui no estúdio do Jornal Nacional está o técnico da Seleção Brasileira, Dunga. Boa noite, muito obrigada por participar aqui com a gente. Você já esperava essa reação, até na coletiva você chegou a elogiar muito o Neymar e o Ganso. Em algum momento você chegou a pensar em levar 2 atletas tão jovens e que você não tinha testado? Não, boa noite. Não, a gente acompanha. Só que a história na seleção demonstra que jogadores sem experiências que foram à Copa do Mundo, sem jogos pela seleção brasileira, que nunca jogaram uma competição, não deram muito certo. Agora são jogadores com a qualidade como todos nós conhecemos. A lista, você fechou exatamente quando? Por exemplo, de ontem para hoje ainda havia possibilidade de mudança? Quando foi o momento em que você disse assim, é essa? Não, já há uma semana a gente tinha fechado a lista e essa lista foi feita em 3 anos e meio. Cada um teve a sua oportunidade, cada um rendeu e esses jogadores não vieram para a seleção brasileira só porque eles estão desde o início, não. Se pegar o currículo de cada um dentro da seleção, a gente vai ver o quanto eles venceram. Dunga, nós convidamos os telespectadores a usarem a internet para enviar perguntas para a gente fazer para você aqui. Então, nós separamos em alguns blocos perguntas mais comuns, né? Eu vou passar para você algumas delas aqui. Por exemplo, a do Carlos Eduardo Escatâmbolo, que é de Maringá, no Paraná. Ele diz o seguinte: primeiramente, respeito muito a sua convocação. Eu gostaria de saber, se o Kaká não estiver 100%, qual é o jogador de criação? Qual é o jogador coringa que vai chamar a responsabilidade para si? Bom, se o nosso amigo lembrar, na Copa América nós não tivemos o Kaká. E foi uma equipe competitiva que venceu da Argentina na final. Durante a eliminatória, o Kaká teve machucado, o Kaká não jogou contra o Chile e o Júlio Batista jogou. E ainda a gente tem a possibilidade do Robinho jogar nessa posição, que está jogando no Santos. Então a gente tem opções. O que a gente tem que mudar a ideia é de que a gente botar um outro jogador e vai funcionar como o Kaká. O Kaká é o Kaká, cada um tem a sua característica e a gente tem que ajeitar o time dependendo do jogador que entrar. Uma preocupação muito manifestada pelos espectadores que usaram a internet é exatamente com relação à sua possibilidade de mudar o padrão de jogo da seleção num caso de necessidade, dependendo da circunstância do jogo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre se o time que você está chamando terá essa capacidade. Você se sente, se ele tem versatilidade, se o banco lhe permite isso. Você tem confiança absoluta de poder mudar a seleção conforme a necessidade ao longo de um jogo? Tenho, até porque a gente mudou na própria final da Copa América, na Copa das Confederações, na semifinal contra a África do Sul, na final contra os Estados Unidos, uma equipe que reage, uma postura desses jogadores de homens, de amor à pátria. Sabe a coisa que mais me emocionou? O Gilberto Silva, 3 Copas do Mundo, se emocionar com a convocação. Era isso que nós queríamos do jogador brasileiro, é isso que eles estão demonstrando nos vídeos. Então, além disso, o resultado que eles estão obtendo dentro da seleção. Vamos então agora jogar para frente. Nessa primeira fase que a gente vai enfrentar lá na Copa do Mundo, qual é a equipe que mais preocupa? E também depois, já no mata-mata, quem é que realmente deve merecer uma atenção maior? Bom, eu parto do princípio que o primeiro jogo é importante a gente começar bem e ganhar. Sem dúvida, pela trajetória, é Portugal. Agora, Portugal é o último. Então, a gente espera chegar lá já com as coisas definidas. E eu acredito muito na Inglaterra. Com o Capello, um grande treinador. Mesmo sem o Rooney, se ele ficar de fora, como Beckham. Sem o Rooney, né? Porque o Beckham já teve um jogador de grande qualidade, mas não é um jogador que fez a diferença. Diferente do Rooney. Mas é uma seleção muito forte e a Espanha pelo aquilo que tem feito. E a Espanha pode pegar a gente já nas oitavas de final, né? Já podemos cruzar. O Leonardo Costa de Adamantina, ele mandou a seguinte pergunta. Com a seleção brasileira definida, qual é o ponto forte desse time, na sua opinião? Eu acho que o ponto forte é a paixão com como esses jogadores jogam. O sistema tático, todas as seleções têm. As dificuldades quando se joga com um time totalmente atrás, todos têm. Mas o mais importante é a alegria, o comprometimento. Acho que o comprometimento desses jogadores é o nosso ponto forte. Não importa quem joga, quem entra, quem sai, todos conseguem dar o melhor. Você falou exatamente comprometimento, paixão, você usou muito esses termos durante a coletiva, e aí a gente ouviu, eu estava lá, alguns jornalistas falando que isso era um jeito conservador de encarar a seleção. Como você vê a seleção? Conservadora, ousada, ofensiva, defensiva? Para você, qual é a seleção brasileira? A seleção brasileira é dos resultados, a seleção que ganha, a seleção que trouxe novamente a confiança do povo para a seleção que trouxe novamente a todos os jogadores, aos presidentes dos clubes,
quererem que os seus jogadores estejam na seleção brasileira, que trouxe novamente o lobby para que todos estejam na seleção, coisa que a gente tinha perdido com o passar do tempo. Já não tinha esse interesse pela seleção. Hoje a gente vê, então eu estou muito feliz com isso. Qual é a maior dificuldade que você descobriu quando você se viu treinador de uma seleção, de um país como o nosso, que não é fácil, né? Acho que a maior dificuldade é que cada região, cada time quer o seu jogador na seleção, independente da razão, é mais com o coração. E eu acho que a maior dificuldade também é o fato de eu ter que agir muito mais com a razão do que com o coração. Às vezes eu sou encantado por um determinado jogador, convoquei esse jogador, mas ele não deu o resultado esperado por todos nós e eu tive que trocar. Antes de encerrar, só queria rapidamente que você dissesse, você vê nesse grupo que você convocou alguma similaridade com o grupo de 94 na conquista do Tetra em relação ao comportamento que se tem com a camisa da seleção brasileira? Sem dúvida, acho que foi uma das coisas que nós, com a comissão técnica, com o Jorginho, a gente quis trazer para a seleção brasileira novamente. O ambiente, a alegria, a atitude, a satisfação, a responsabilidade, a paixão. É o sonho de criança estar na seleção brasileira, então o jogador tem que ser vibrante, o tempo todo vibrante. E eu vou falar uma coisa que é assim, interessante. Tem jogadores que passaram para a seleção brasileira, que foram vitoriosos, que ganharam tudo aonde passaram, por várias situações, não quiseram mais jogar na seleção brasileira. Hoje eles voltaram a ter essa vontade de jogar na seleção brasileira. Então isso não tem preço que pague. Então demonstra que a seleção brasileira voltou novamente a causar esse impacto com os jogadores. Já se acostumou a ser chamado de professor? Não, porque a minha mãe é professora, então eu fico meio constrangido. Muito obrigada, Dunga, pela sua participação aqui com a na bancada do Jornal Nacional. Boa sorte para você e para toda a seleção. Obrigado, Dunga. Boa noite para você. Muito obrigado mesmo. Boa noite, obrigado. A seguir, o vulcão da Islândia provoca transtornos na rota Brasil-Portugal. 6 moradores de rua são assassinados em São Paulo.